boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma sexta-feira e estaremos abordando um tema bem relevante e bem importante com vocês. Que o tema de hoje seria distúrbios psicológicos ou transtornos mentais. E o grupo é composto por mim, Laís, minha amiga Jennifer e a Lohane. Eu estarei abordando sobre os conceitos e riscos que ocorrem de acordo com os distúrbios e os transtornos que podem ocorrer no ser humano. Vou começar pelo estresse. O estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir. O estresse, ele libera uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepinefrina e prepara o corpo para a ação física, através dessas substâncias químicas. Os resultados de níveis elevados de cortisol podem ser um aumento nos níveis de açúcar e pressão arterial e uma diminuição da libido. Então, o estresse ele causa problemas muito graves se você não souber controlar e prevenir ele. Existem alguns tipos de estresse que eu estarei abordando com vocês a partir de agora. Vou começar pelo estresse agudo. É a forma mais comum do estresse. É a reação do organismo frente a um novo desafio. Episódios isolados que não têm efeito persistente no organismo. Então, são situações no cotidiano que podem ocorrer, mas que não ocorrem frequentemente, que pode ser um conflito. Às vezes, um exemplo, você pode estar ali tendo que apresentar um trabalho diante de uma empresa. E às vezes o seu data show não funciona, ou seu slide não pega na hora. Aquilo ali pode gerar um estresse, entendeu? O agudo episódico. Quando o estresse agudo ocorre com frequência, crises nervosas diariamente e submeter o próprio corpo ao estresse agudo episódico, como no seu serviço, ou às vezes no seu lar, às vezes numa reunião social. Então, são alguns episódios que podem ocorrer derivados ao estresse. Também existe o estresse crônico. É o estresse que se torna persistente e se prolonga por grandes períodos de tempo. Em geral, decorrem de experiências traumáticas na primeira infância. Essas experiências podem afetar a personalidade do indivíduo, a visão do mundo e a crença. A personalidade como tipos de humor que pode ocorrer. A pessoa às vezes está feliz, às vezes ela pode ficar triste, às vezes ela pode ficar confusa, às vezes ela pode estar apaixonada, como essa figura que está aqui. Ocorrer bastante questões do seu humor mesmo. A visão de mundo, que às vezes a partir do estresse você passa a ter uma visão negativa do mundo, às vezes a achar que tudo pode dar errado, às vezes ter um pensamento pessimista, pelo estresse que vem ocasionando. E a crença, às vezes você passa a não acreditar mais nas coisas, a achar que nada vale a pena, tudo é em vão. Aqui estão duas figuras que eu relacionei em questão aos riscos devido ao estresse. Como podemos ver aqui na primeira figura, em vermelhinho, o estresse ele pode ocorrer resfriados frequentes, dores de cabeça, incluindo enxaquecas, doenças e ataques cardíacos, diabetes, ganho de peso, dores no estômago, a constipação, e problemas digestivos, e também dores nas costas, erupções e agravamentos de problemas de pele com enzimas e psoríase, hipereoidismo, produção aumentada de hormônios que regulam o metabolismo, e também como a asma. Existem também 10 sintomas físicos do estresse, como dores de cabeça, imunidade baixa, tensão muscular, queda de cabelo, cansaço constante, dificuldades para dormir, gastrite, tonturas,
alergias de pele, mudanças de apetite. Então, nós vemos que existem muitos riscos devido ao estresse, então a gente tem que estar sempre cuidando para que isso não possa agravar e ter problemas futuros para a vida, a questão da saúde do indivíduo. Também existe o estresse infantil, e diversas são as motivações que causam estresse na criança. Aqui eu também trouxe uma foto que fala sobre os fatores que contribuem para o estresse infantil. Os fatores internos, como ansiedade e depressão, timidez em excesso, desejo de agradar, medo do fracasso, medo de ser ridicularizado por amigos, medo de ficar sozinho ou acontecer algo de ruim com os pais. E também existem os fatores externos, mudanças significativas ou constantes, excesso de atividades ou responsabilidade, ambiente familiar, conturbado ou com mudanças, mudança de escola ou vizinhança, pais e professores estressados. Então, como a nossa matéria ela envolve a promoção da saúde, que a gente vai trabalhar justamente nesse ambiente escolar, então professores, nossos futuros professores, como os pais, a equipe pedagógica da escola, então tem que estar sempre em alerta, em saber como conscientizar e prevenir esses alunos. Ficar sempre de olho e com o decorrer do trabalho você vai estar vendo sobre as questões de conscientização e prevenção também em relação a esses fatores. Os riscos também podem dar dor de barriga, diarreia, tique nervoso, dores de cabeça, náuseas, hiperatividade, enurese noturna, que é o xixi na cama. Então, tem que estar sempre alerta para esses riscos que ocorrem através do estresse. Além da gagueira, tensão muscular, ranger de dentes, falta de apetite, mãos frias e suadas. Então, nós vemos que são riscos alarmantes em relação ao estresse, que pode prejudicar muito a saúde e às vezes até as relações pessoais do indivíduo, a relação tanto no trabalho futuramente, a sua questão de saúde, então tem que estar sempre em alerta. Agora, eu vou estar abordando sobre a ansiedade. A ansiedade, segundo Dalgalarrondo, 2000, pode ser compreendida como um incômodo desagradável interno, que interfere no humor, deixando a pessoa com uma sensação desconfortável, uma inquietação interna, junto às percepções negativas sobre o futuro e manifestando sintomas somáticos e fisiológicos. Também trouxe alguns riscos sobre a ansiedade, os sintomas comuns, como respiração ofegante, tensão, palpitação, frequência cardíaca aumentada, sudorose, motilidade intestinal, pressão arterial elevada, tremores, dores de cabeça, compulsão alimentar. E também eu trouxe um quadro que ele é muito importante, que fala que 33% da população mundial sofre de ansiedade. A Grande São Paulo tem a maior incidência de distúrbios mentais no mundo, 29,6% da população. Das 5 milhões e 37 pessoas pesquisadas, 19,9% sofrem de transtorno de ansiedade. Você pode controlar a ansiedade como meditação, atividades físicas, terapia e autoaprendizado. Você sabe identificar uma crise de pânico? Taquicardia e tontura, sudorose e tremores, aumento de pressão arterial, formigamento dos membros. Então, nós vemos, igual essa questão de 33% da população mundial sofrer de ansiedade, então é um risco muito comum e muito elevado. Então, tem que ter muito cuidado com esse fator de risco. A ansiedade no meio escolar também ela ocorre, e um dos motivos principais e sintomas que podem ocorrer no ambiente escolar são dificuldades de aprendizagem, motivação e desempenho acadêmico. Às vezes o aluno se sente ali
pressionado a ter que tirar notas boas, às vezes até pelos próprios professores, às vezes pelos pais em casa. Então, o professor tem que estar sempre em alerta ali, através de motivar esse aluno, através de entender as suas necessidades e as suas características, saber que às vezes existe um processo. Então, estar sempre em alerta para que possa compreender esse aluno, para que não possa ocorrer esses tipos de sintoma. A escola é um contexto que pode gerar situações que causam ansiedade no aluno, como as regras a serem cumpridas e as avaliações, que ainda é o 2010. Então é o que eu venho falando até agora, entendeu? A questão das avaliações, a questão das tarefas serem cumpridas. Então tem que ter todo aquele diálogo, aquela compreensão de que o aluno, às vezes, ele passa por um momento ali de ansiedade, de pressão. Então você tem que estar sempre ali trabalhando com esse aluno para que ele não venha desenvolver alguns riscos que é a ansiedade. E alguns riscos que também podem ocorrer no meio escolar como eu venho falado, sobre a dificuldade de aprendizagem, desistência, isolamento social, suicídio e doenças cardíacas. Então, o coletivo de professores ele tem que estar sempre atento com o aluno, quando ver o aluno ali às vezes isolado na escola, quando ver ele para baixo, quando ver que às vezes está desenvolvendo algumas riscos de saúde ali, alguns problemas na questão da saúde. Então, é muito importante estar sempre atento em relação ao seu aluno. E agora, eu também vou estar falando sobre a depressão, que é um assunto também muito importante. A depressão é caracterizada como um transtorno de humor, porém, ela abrange fatores cognitivos, comportamentais, fisiológicos, sociais, econômicos e religiosos, entre outros, estando presente em diversos distúrbios emocionais. Pode aparecer como um sistema de determinada doença, ora coexistir junto com outros estados emocionais e outras vezes aparecer como causa desses sofrimentos. Holmes, 1997. No Brasil, 5,8% da população sofre com a depressão. Ela afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas. Então, vemos que a depressão também é um fator de risco muito grande que tem assolado bastante parte da população brasileira. Os principais sintomas da depressão são tristeza ou com humor deprimido, perda de interesse ou prazer em atividades antes apreciadas. Então, às vezes a pessoa acaba tendo tristeza, às vezes a pessoa não tem vontade ali de fazer nada, às vezes de se arrumar para sair, às vezes de procurar fazer algumas atividades. Então, às vezes a pessoa fica ali querendo só estar isolada. Então, é um fator muito triste também em relação à depressão, como alterações no apetite, perda de peso ou ganho não relacionado à dieta, insônia, perda de energia ou aumento de fadiga. Então, às vezes, a depressão, às vezes a pessoa pode estar ali compulsivamente para comer, ou às vezes ela pode perder aquele apetite. Então, ela tem aquela oscilação de fatores de risco também. Baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa, dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões, pensamento de morte ou suicídio. Então, a depressão é um dos riscos e fatores que é muito alarmante, que é um dos riscos que eu acredito que seja que é muito debilitante para as pessoas, entendeu? Os riscos que podem ocasionar é muito grande. Também tem alguns riscos relacionados que eu também vou estar falando aqui com vocês. Em relação à bioquímica, diferença em certas substâncias químicas no cérebro também podem contribuir para os sintomas de depressão. Também tem a genética. Depressão pode ocorrer em famílias. Por exemplo, se um gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter a doença em algum momento da vida. Também tem de personalidade. Pessoas com baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse
ou que são geralmente pessimistas, parecem mais propensas a sofrer de depressão. Então, às vezes, até ali no meio que a pessoa está inserida, ela pode estar ali ocasionando até outras pessoas. Às vezes você acaba tendo muito contato com uma pessoa depressiva, às vezes você também pode ocorrer de ficar triste, às vezes a sua autoestima pode ficar baixa, de tantos pensamentos negativos que aquela pessoa tem também em relação à personalidade dele. E também existem os fatores ambientais, a exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. Às vezes, a violência ali que você pode ter dentro de casa, você pode vivenciar, às vezes, o pai, a mãe, ou algum abuso que você vem sofrer, às vezes, até na sua infância, ou pobreza, às vezes, de você não ter a oportunidade de estudar, às vezes, de trabalhar, às vezes, algumas oportunidades na vida, que também podem ocorrer a ter depressão. E também existem a depressão infantil. Na criança, os principais comportamentos que caracterizam a depressão infantil são o humor disfórico, autodepreciação, agressividade ou irritação, distúrbio do sono, queda do desempenho escolar, diminuição da socialização, perda da energia habitual, do apetite ou peso. Spies e Nissen, 1983. Os riscos em relação à depressão gerada na criança. Em crianças, a presença dessa sintomatologia pode interferir diretamente nas atividades associadas à cognição e emoção. Incide que, quando essa criança não é tratada a tempo, pode desenvolver modelos de comportamento tais como isolamento, retraimentos, dificuldades em se comunicar, entre outros, os quais podem se tornar resistentes a mudanças. Andriola e Cavalcante, 1999. Em relação aos riscos, de acordo com a infância, pode ter bases para a depressão, criação rígida, críticas, rejeição, abandono, rótulos, bullying, maus tratos, separação materna, pais deprimidos. Em relação aos sintomas, baixo rendimento, desinteresse, desmotivação, irritabilidade, sentir-se incapaz. Então, são muitos riscos que ocorrem também ali dentro da infância. Então, os pais têm que estar em alerta, como a escola também. Porque até em relação aos pais, às vezes vê que aquela criança, ela tá vendo, às vezes ela não fala, mas ela sente, ela tá vendo o que ocorre. Às vezes, muitas vezes não, a pessoa consegue pensar assim, a criança ela não vai entender o que está acontecendo, mas às vezes a criança, até no estímulo ali dentro da barriga da mãe, às vezes que ela ainda não nasceu, mas tudo que a mãe passa, ela pode gerar para a criança. Então, o conjunto escolar também tem que estar sempre atento em como vai conscientizar, em como vai prevenir esse aluno de não sofrer alguns riscos como a depressão, como a ansiedade, como o estresse, que são distúrbios psicológicos muito decorrentes na população. Oi, pessoal! Como já me apresentaram, eu sou a acadêmica Jennifer e agora vou estar dando continuidade ao trabalho. Vou começar falando um pouquinho sobre os dados. Os dados foram retirados da Revista de Saúde Pública e o nome dessa revista é Prevalência de Transtornos Mentais Comuns em Adolescentes Brasileiros. O objetivo foi descrever a prevalência de transtornos mentais comuns em adolescentes escolares brasileiros, segundo macro-regiões, tipo de escola, sexo e idade. Nesse estudo, foram avaliados 74.589 adolescentes participantes do estudo de risco cardiovasculares em adolescentes, estudo transversal nacional de base escolar realizado no ano de 2013 e 2014 em municípios com mais de 100 mil habitantes. As prevalências de transtornos mentais comuns aumentaram conforme a idade, para ambos os sexos, sempre maior nas meninas, variando de 28,1% aos 12 anos,
até 44,1% aos 17 anos do que o dos meninos, variando de 18,5% aos 12 anos até 27,7% aos 17 anos. Não houve diferença importante por macro-região ou tipo de escola. Agora, vou estar falando um pouquinho sobre a prevenção. E o primeiro assunto que iremos tratar agora será a ansiedade. Avaliação e tratamento. Estratégias para controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade é um desafio, mas existem estratégias, recursos e até mesmo mudanças que você pode fazer em seu dia a dia que vão auxiliar com isso. Sessões de psicoterapia. A psicoterapia é um processo que pode ajudar e muito os indivíduos que sofrem com ansiedade. É um tratamento colaborativo baseado na relação entre um indivíduo e um psicólogo. Baseado em um diálogo, ele fornece um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém, que é o objetivo neutro e sem julgamento. Você e seu psicólogo trabalharão juntos para identificar e mudar os padrões de pensamento e comportamento que impedem de sentir o seu melhor, aumentando o autoconhecimento e a resiliência. Uma das abordagens bastante eficiente no tratamento de quadros ansiosos é a terapia cognitivo-comportamental, que tem uma atuação bastante local e direta. Praticar atividade física. Reserve um tempinho para você estar praticando alguma atividade, como uma caminhada, uma corrida, algo que irá proporcionar um prazer. A atividade física, realizada de forma regular, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças cardiovasculares e obesidade. Igualmente, ela aumenta o bem-estar, a disposição para atividades do dia a dia e a produtividade no trabalho. Também diminui a insônia e melhora a saúde mental, prevenindo a depressão. Entretanto, se você é do tipo competitivo, estabeleça uma meta, como por exemplo, correr uma prova de 5 a 10 km. Como resultado, a prática frequente de atividade física regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina, que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. Praticar meditação. Neurocientistas já comprovaram que a prática de meditação contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, região responsável pelo sentimento de felicidade. Assim, 5 minutos diários para observar a respiração já são eficientes para o começo. Se possível, estimule sua equipe a meditar também. Os ganhos serão enormes. Ouvir uma música ajuda a relaxar, a expressar, dançar, descansar. Ainda mais no Brasil, onde a narrativa social o cotidiano são musicais. Ela é um elemento terapêutico por excelência, é algo medicinal e sem contraindicações. Manter uma alimentação saudável. Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, depressão e outros transtornos do humor. De fato, algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o bom humor, enquanto outras fornecem energia para células cerebrais ou as protegem de danos.
Assim como os nossos órgãos, o nosso cérebro precisa de certas vitaminas para funcionar normalmente. Todos nós passamos por momentos de ansiedade e estresse. Se forem muito frequentes ou muito intensos, podem identificar a necessidade de um auxílio de profissionais especializados. Na Virtude, contamos com profissionais de diversas especialidades para você começar a investigar em seu autodesenvolvimento e viver com muito mais harmonia e tranquilidade. Busque agora mesmo. O outro assunto que iremos tratar é a depressão. Tratamento e prevenção. Como a depressão é tratada? Ela pode ser tratada com medicação. A química do cérebro pode contribuir para a depressão de um indivíduo que pode influenciar seu tratamento. Por esse motivo, os antidepressivos podem ser prescritos para ajudar a modificar a química do cérebro. Estes medicamentos não são sedativos superiores ou tranquilizantes. Eles não são formadores de hábito. Geralmente, os medicamentos antidepressivos não têm efeito estimulante em pessoas que não sofrem de depressão. Os antidepressivos, como por exemplo o Rivotril ou fluoxetina, podem produzir alguma melhora na primeira ou na segunda semana de uso. Os benefícios completos podem não ser vistos por 2 a 3 meses. Se um paciente sentir pouca ou nenhuma melhora após várias semanas, seu psiquiatra pode alterar a dose da medicação ou adicionar ou substituir outro antidepressivo. Em algumas situações, outros medicamentos psicotrópicos podem ser úteis. É importante informar ao seu médico se um medicamento não funciona ou se você tiver efeitos colaterais. Os psiquiatras geralmente recomendam que os pacientes continuem tomando medicação por 6 ou mais meses depois que os sintomas melhoraram. Tratamento de manutenção ao longo do prazo pode ser sugerido para diminuir o risco de episódios futuros para certas pessoas de alto risco. Psicoterapia. A psicoterapia às vezes é usada sozinha para o tratamento da depressão leve. Para a depressão moderada a grave, a psicoterapia é frequentemente usada junto com medicamentos antidepressivos. A terapia cognitivo-comportamental é uma forma de terapia focada no presente e na resolução de problemas. A psicoterapia pode envolver apenas o indivíduo, mas pode incluir outros. Por exemplo, a terapia familiar ou de casais pode ajudar a resolver problemas dentro desses relacionamentos íntimos. Terapia de grupo envolve pessoas com doenças semelhantes. Dependendo da gravidade da depressão, o tratamento pode levar algumas semanas ou mais tempo. Isso vai depender da pessoa. Em muitos casos, melhorias significativas podem ser feitas em 10 a 15 sessões. Terapia eletroconvulsiva. Terapia eletroconvulsiva é um tratamento médico mais comumente usado para pacientes com depressão maior, grave ou transtorno bipolar que não responderam aos outros tratamentos, aqueles que eu falei anteriormente. Trata-se de um procedimento feito sob anestesia geral, no qual pequenas correntes elétricas passam pelo cérebro, desencadeando intencionalmente uma breve convulsão. Autoajuda e enfrentamento.
há várias coisas que as pessoas podem fazer para ajudar a reduzir os sintomas da depressão. Para muitas pessoas, o exercício regular ajuda a criar sentimentos positivos e melhorar o humor. Obter um sono de qualidade regularmente, manter uma dieta saudável e evitar o álcool, um depressivo, também pode ajudar a reduzir os sintomas da depressão. A depressão é uma doença real e a ajuda está disponível com diagnóstico e tratamento adequados. A grande maioria das pessoas com depressão a superará. Se você estiver com sintomas de depressão, o passo é consultar um médico de confiança ou um psiquiatra. Fale sobre suas preocupações e solicite uma avaliação completa. Este é um começo para abordar as necessidades de saúde mental. Condições relacionadas, como por exemplo, depressão pós-parto, depressão sazonal, também chamada de transtorno afetivo sazonal, transtorno depressivo persistente, previamente distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno bipolares. E como prevenir a depressão? Então, fique atento ao excesso de trabalho, exercite-se regularmente, voluntarie-se, evite álcool e drogas, mantenha uma atitude de gratidão. Agora, o terceiro assunto que iremos tratar será sobre o estresse. Algo muito comum, né? Tratamento e prevenção. O tratamento para o estresse se concentra em 3 abordagens: administrar os estressores, aumentar a resistência aos estressores, mudar a forma como enfrenta o estressor. Administrar os estressores. Essa abordagem requer identificar os estressores que mais pesam sobre os pacientes, para que então seja possível eliminar, administrar ou deixar para depois, respeitando os limites de cada indivíduo. Para que a abordagem seja eficaz, é necessário aprender a dizer não, negociar e priorizar a saúde, pois se não descansarmos direito, nossas capacidades serão afetadas. Aumentar a resistência aos estressores. Nesse caso, é necessário manter nosso organismo saudável e em maiores condições de enfrentar os desafios. Para isso, é necessário dormir bem, cuidar da saúde, alimentar-se de forma saudável, fazer atividades físicas, permitir-se ter momentos de prazer e relaxamento, evitar estimulantes e substâncias tóxicas. Mudar a forma como enfrenta o estressor. Isso ocorre quando não se pode mudar o estressor ou eliminá-lo. Assim, é necessário que o paciente se adapte a eles. Por exemplo, em caso de estressores externos, se o problema for o trânsito, tente rotas alternativas, saia mais cedo ou tente relaxar com uma música. Já quando os estressores são internos, é necessário mais trabalho e a melhor forma para lidar com eles é através da psicoterapia.
Um psicólogo pode ser o especialista melhor indicado para lhe ajudar. As prevenções para o estresse estão inteiramente relacionadas com os tratamentos, mudar pequenos hábitos, como a respiração e mudanças no dia a dia. Podem ajudar a evitar estresse excessivo. Alguns fatores que podem ajudar a evitar o estresse são alimentar-se de forma balanceada, ter uma alimentação boa, uma alimentação adequada, praticar atividades físicas, uma caminhada, uma corrida, mudar a maneira que nos posicionamos no dia a dia, uma postura melhor, procurar rir mais, dormir melhor, respirar direito, auto-incentivar-se, aprender novas maneiras de aproveitar seu tempo, cuidar de si mesmo, mudar algumas formas de pensar, falar sobre suas necessidades e preocupações, pedir ajuda. Agora, a Lohane estará dando continuidade à apresentação. Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá agora para a parte final da nossa aula, ok? Bom, eu vou tratar sobre 2 marcos importantes para as campanhas da saúde mental. Uma delas é o Janeiro Branco. Bom, o que é o Janeiro Branco, né? É uma campanha que convida as pessoas a refletirem sobre a saúde mental. O objetivo é colocar esse tema em evidência, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional, né? Algo que gera impactos preocupantes em nossa sociedade. Como já tratado anteriormente, né, nos dados, né, nas estatísticas, a saúde mental, né, os transtornos mentais têm sido algo muito preocupante. Como surgiu o Janeiro Branco, né? Foi criado em 2014 por um grupo de psicólogos de Minas Gerais. A campanha está no seu 7º ano já no Brasil, com a proposta de um mundo no qual as pessoas tenham mais responsabilidade consigo mesmas e com as outras. O objetivo, né? No site, eles apontam a necessidade de um trabalho de alcance individual e coletivo. Essa parte do alcance individual seria as pessoas refletirem, né? Fazerem uma autorreflexão sobre os seus sentimentos, suas emoções, como está acontecendo a saúde mental dela, né? Se está com qualidade, se precisa de ajuda, se precisa de uma melhora. E a nível institucional, a proposta é bem objetiva. Sensibilizar as mídias, as instituições sociais, públicas e privadas, e os poderes constituídos, públicos e privados, em relação à importância de projetos estratégicos, políticas públicas, recursos financeiros, espaços sociais e iniciativas socioculturais empenhados em valorizar e em atender demandas individuais e coletivas, direta ou indiretamente, relacionadas aos universos da saúde. Também traz aqui no site, né, do Janeiro Branco, 5 objetivos específicos. Seria tornar o mês de janeiro um marco, né? Assim como já temos assim em nossa mente, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, eles querem transformar janeiro, né, no mês da conscientização quanto à saúde mental. Chamar a atenção para o tema, que como já citado anteriormente, né, é um tema que tem uma crescente, porém não é dado tanta atenção assim para ele. Aproveitar a simbologia do ano novo, que nessa época, né, geralmente passagem de ano, as pessoas pensam, tem aquelas ideias de renovação dos seus objetivos e tudo mais, no pensar em si mesmo, então já é um momento para tratar dessa questão que é muito importante. Espalhar a mensagem pelas instituições
e fomentar uma cultura de saúde social, que é muito importante. Outro marco, né, nessa parte da saúde mental é o Dia Mundial da Saúde Mental, que ocorre no dia 10 de outubro. Tendo em vista toda essa pandemia, né, esse cenário todo que a gente está vivendo, esse ano a campanha do Dia Mundial da Saúde Mental, tem como objetivo aumentar os investimentos em favor da saúde mental. A campanha é concebida juntamente pela Organização Mundial da Saúde, United for Global Mental Health e a Federação Mundial de Saúde Mental. Ela é baseada na constatação de que, apesar de que a saúde mental tem atraído cada vez mais atenção global nos últimos anos, ela não recebeu investimentos proporcionais. Então, assim, a gente consegue ver que as pessoas enxergam o quanto está está tomando uma proporção muito grande os transtornos mentais, enfim, as doenças. Porém, as instituições, as políticas não estão investindo tanto para a solução disso, né? Para uma melhora na parte da saúde mental. Então, essa campanha desse ano visava isso. Então, neste ano, a Organização Mundial da Saúde organizará, no caso organizou, né, porque foi dia 10 de dezembro, pela primeira vez, 10 de outubro, pela primeira vez, um evento global virtual de conscientização sobre a saúde mental. Neste grande evento estarão ao lado do diretor-geral da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, Tedros, que é o diretor, estarão líderes mundiais, especialistas em saúde mental e celebridades convidadas para explicar o que podemos fazer para melhorar nossa saúde mental e contribuir para que todas as pessoas que precisem de atenção à saúde mental de qualidade tenham acesso a esses serviços. E dia 9, né, um dia antes do Dia Mundial da Saúde Mental, ativistas de saúde mental de todo o mundo participaram de uma marcha pela saúde mental organizada pela ONG United for Global Mental Health, e durante 24 horas, né, eles fizeram intervenções com especialistas, né, através de especialistas. Houveram depoimentos de pessoas que viveram experiências semelhantes e mensagens de personalidades influentes, né, de todo mundo foram transmitidas ao vivo no Facebook. Ativistas da sociedade civil de 19 países que visam aumentar a conscientização sobre questões de saúde mental, acabar com o estigma e impulsionar investimento participaram deste evento. E para finalizar, eu trago assim uma reflexão, né? A saúde mental, ela é um diálogo muito necessário. Como nós já citamos anteriormente, nos últimos tempos há uma crescente muito grande dos índices de problemas, transtornos, de distúrbios mentais. E as pessoas às vezes não dão tanta importância, como por exemplo o aspecto físico da saúde. As pessoas têm a mania de trazer como saúde apenas o aspecto físico. E eu trouxe então essa imagem, né, que pode mostrar que na verdade não, é totalmente ao contrário. O aspecto físico é apenas um dos aspectos que envolvem a saúde de cada indivíduo. Nós temos também a saúde profissional, saúde espiritual, social e emocional, e também a mental. Então, tipo assim, cada um tem a sua parte dentro do nosso equilíbrio, né, da nossa saúde, da qualidade de vida, enfim. E se nós não tivermos uma boa saúde mental, pode haver um grande desequilíbrio da nossa saúde. Então, eu espero que essa aula tenha trazido reflexões sobre tudo que está havendo e que vocês tenham tido um bom entendimento sobre tudo. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada a todos por terem assistido.